Estamos de volta com o Tribuna Livre e o assunto aqui é amplo, mas a gente está tentando ser objetivo. Eu acho que está dando para você compreender bem. O deputado João Corrêa tinha feito uma pergunta sobre Temer, a bola agora, está com as minhas. Isso, Marcelo. Agora só o seguinte, antes do João responder, dar continuidade ao que ele vinha falando no primeiro bloco, eu queria aqui passar o nosso presidente da Associação Comercial. Recentemente, houve uma alteração do ICMS. Primeiro, João, quero dizer que eu, por exemplo, eu sou contra a cobrança como é feita atualmente do ICMS. Eu não sou empresário, tenho apenas uma visão dessa coisa, que é a cobrança antecipada do produto. Porque o que é o ICMS? É um imposto sobre circulação de mercadoria. Ora, quando você vende, você paga o imposto. Circulou, pagou. Circulou, paga o imposto. Hoje não. Hoje o que acontece aqui? Você chega na fronteira com os produtos, aqui na fronteira do Acre, lá onde eles fiscalizam, quanto é? É tanto. Aí cobra o ICMS em cima de um produto que jamais circulou. Isso é uma aberração sem sentido, Narciso. Então eu gostaria de saber do nosso presidente da associação, que alteração foi essa do ICMS e se melhorou essas condições perversas da circulação, do imposto de circulação. Então, Osmir, na verdade, a alíquota do ICM continua 17%. Porque houve um acordo junto com as federações e inclusive a Associação Comercial, né, e foi amplamente discutido. Essa questão de você desburocratizar, tá? Porque quando se fala, não, eu pago na saída, né? Mas você tem que fazer apuração, tal, e, enfim, existe toda uma contabilidade que às vezes a gente não está assim preparado para tal, né? Então, quando se diz, mudou para o ST, para o comerciante, de uma forma geral, é a melhor coisa. Mudou para quê? ST, substituição tributária, aquele que você paga na fonte, tá? É a melhor coisa. Por quê? Porque tira essa parte burocrática de você estar apurando. Tá? Isso é uma... eu estou pleiteando isso para que mude, todos os produtos sejam mudados para ST. O grande problema é que, por exemplo, a garrafinha de água, né, que se pagava 20% de valor agregado, ela foi para 140%. Agora? Com a mudança de tributação. Ela foi para 140%. Refrigerantes, entendeu? Outros foram para 70%, né? Enfim. Qual a justificativa? Então, aí, depois de muita conversa, lógico, que a gente foi buscar isso com a Cefaz tal, e nos atendeu muito bem, eles chegaram à conclusão que a gente tem que dar condição para o nosso empresariado, para quem está produzindo aqui no Acre. Eu sou um pouquinho barrista, entendeu? Então a gente tem que proteger a nossa economia. Então, por exemplo, a Coca-Cola tinha que, em Rio Branco, fechar 200 empregos diretos e foram produzir em Porto Velho, ficaria mais barato para eles, né? Mas, enfim, como é que o nosso empresário que está produzindo aqui, gerando emprego aqui, gerando a riqueza aqui, como é que ele ia ter condições de competir com a Coca-Cola nessa mesma situação? Enfim, chegamos ao acordo que reduziu a alíquota do ST, do valor agregado, para quem está produzindo aqui, para 40% e que vem de fora fica 140%. Então, nesse caso é bom. Esse acordo foi bom, do governo com os empresários. Então, o que a gente está buscando é ajustar. Agora, a última foi a linha amarela, que é implementos agrícolas, equipamentos, enfim, que também o mercado estava perdendo competitividade para Rondônia, enfim, e acabamos ajustando. Enfim, está aparecendo as demandas, a gente está buscando, junto com a Cefaz, enfim, muita conversa e eles estão ouvindo a gente. A CISA também, só acrescentando aqui, a CISA trabalha também na área agrícola, claro. O setor agrícola, a gente vê, por exemplo, a economia atinge alguns setores e outros estão dando, graças a Deus. A gente está vendo a produção de grãos aí. O agronegócio aqui no Acre, esses implementos, ou essa política do atual governo de frango, de peixe, esse potencial existe, está sendo bom, está tendo produção, o campo não está sendo tão afetado pela crise? Não, então, assim, a questão
vamos pegar aqui o Dom Porquito, né? O custo do Dom Porquito é justamente a ração, é a produção da ração, né? Que ainda vem de fora, tal, enfim. Não tenha dúvida que é um grande negócio, é uma grande oportunidade. A alimentação hoje no mundo é uma grande oportunidade. Nunca Tem foi, a China aí, né? Nunca foi um ruim negócio e continua sendo um ótimo negócio. Não tenha dúvida disso. O que precisa, né, é dar condições para que o agricultor aqui comece a produzir aqui, questão de milho, questão de, enfim, para produzir Fale a o ração. palavrão, soja. Soja, exatamente, entendeu? Olha a rede, Para olha a produzir rede. aqui, para que os empresários tenham condições de competitividade, entendeu? Você competir com a China, com a Ásia, nessa questão é muito difícil. Então, se você não tiver condições para isso, fica difícil. Vai competir com... Aí distribui Peru, Bolívia, enfim. Mas já então, me dá vontade de entrar nesse outro tema Nesse aqui. tema aqui, Você sabe, que é maravilhoso. Olha, Responda a pergunta do Osmir agora. Agora, antes de você entrar nesse tema, que você pode entrar Esse tema depois, é maravilhoso. porque eu vou fazer uma pergunta sobre CEPA, exatamente. Então tá, aí eu vai desdobro incluir nessa esse questão, tema porque aqui, é interessante. mas responda a questão Do Temer. Você acha que o Temer tem a nova mesma... realidade. Você acha que o Michel Temer, sendo presidente, tem a mesma cancha, tem o mesmo poder que teve o Itamar Franco? Pode ter. Com a relação como? Com esse Congresso não tem. Com esse Congresso, Ai, com irmão, o tem Congresso mais de atual. 300 deputados denunciados. Você tá... Não, mas não é só isso. É que naquele momento, quem era a favor do Collor? 34, 40 deputados. Neste momento, quem são a favor da Dilma? O PCdoB, o 137 deputados. O PCdoB, o PT e o PDT. E o PDT. E o PCdoB e o PT é que tem, digamos assim, o comando das corporações no Brasil, dos sindicatos, tá certo? Desses movimentos... Associações que trabalham na semi-legalidade, MST, que é um movimento que é um movimento Mas relativamente eu acho que o Temer criminoso. não pode cortar... Sim, mas aí ele corta 130 e tantos. Esses Você tá me entendendo? subsídios, esses... Não, valores isso aí vai que vão- cortar. Aí vamos pegar, então, respondendo. Eu acho que tem duas formas de você fazer isso. Tá certo? Primeiro, enxugar o Estado paquidérmico, Por cima que é o de Estado pau e pedra. brasileiro, tá certo? Ao máximo que for possível. O problema da relação congressual é o limitante. Por quê? Porque o Temer vai ter que ter, digamos assim, base parlamentar, especialmente na Câmara, que possa passar reformas fundamentais como a previdenciária, tá certo? A política. A reforma política, dentre A outras. principal, né? Tá certo? A trabalhista. A trabalhista e tal. Agora, a questão fiscal é tudo. Mas Se vamos- nós não resolvermos a questão fiscal, nós fundamental. vamos continuar na desgraça. O senhor esteve no Congresso, A gente observa uma falta de compromisso com a nação, de brasilidade, de amor à pátria. A gente Sim, sente sim. dizer, não, Mas eu vou inserir na tua resposta. O PSDB apresentou ao Temer que nós lhe apoiaremos, nessas condições. 15. não é questão de cargo, nós lhe apoiaremos se houver. E eu achei muito simpática a ideia, o Narciso também gostou. Primeiro, parlamentarismo. Pois é. Segundo, voto distrital misto. Foi. Terceiro, Cláusula de barreira. cláusula de barreira. Fim da coligação Na proporcional. Quarto, fim das coligações. Se o Temer fizer isso, ele resolveu a reforma política, sério. Resolveu. Mas eu concordo com o Osmir, eu concordo com você, é o seguinte, que isso aí exatamente é o âmago da reforma política. Que você vai ter dificuldades em vários desses pontos, por exemplo, cláusula de barreira. Aí tem um partidozinho que nasceu anteontem e tem 25 parlamentares, aí o cara vai querer se matar, fazer a própria autodegola, não fará. Então veja só, É complicado. voltando para o astério, redução do tamanho do Estado, tá certo? Transparência no gasto público em todos os níveis do judiciário, do executivo e do legislativo, em absoluto. Eu acho que o Temer tem sinalizado com um bom ministro da Fazenda, que não é de brincadeira. Henrique Meirelles, O né? Henrique Meirelles Foi é o um Lula, sujeito que vem, ele não é populista, tá certo? Ele é o meu Muito temor. responsável. O meu temor do Henrique Meirelles é que ele é excessivamente ligado ao capital financeiro e tal e tal. Mas ele pode se cercar dos fiscalistas, porque agora era o momento do Joaquim Levy. Agora era o momento do Joaquim Levy, e não antes. Ô, João. Tá? Então, veja só, eu acho que o Temer vai sinalizar, Narciso. Ele sinalizará com os nomes. Parece-me que por conta deste fatiamento, para a necessidade de ele passar reformas, ele não vai diminuir a quantidade de ministérios como eu gostaria, que era baixar para 20.
Ele vai A pressão foi acabar engolindo 25, 26, 27, você está me entendendo? Mas ele vai reduzir esse esquema dos ministérios, vai sinalizar, digamos assim, toda a perspectiva da competitividade e que os contratos que o Brasil vai enfrentar como ponto número 1 a questão fiscal. Ou seja, nós precisamos estancar uma dívida monstruosa que este ano a dívida pública brasileira vai levar 600 bilhões de reais. Esse ano. Ô, João. 600 bilhões de reais. Você já pensou o que seria isso? Ô, João. Na educação, na saúde, na segurança Deputado João pública, Correia, etc. deixa eu lhe fazer um pedido. Deixa o Narciso falar um pouquinho. 3 meses de arrecadação. Não, mas ele tá indo embora. isso já é a diferença do livre e democrático. Então, tem que falar menos. Ô, João, Tá certo. no programa Canal Livre Domingo, Osmir, o Fernando Henrique Cardoso, que Outro show. me parece, neste momento, Outro show. está se revelando um estadista, interessante. Porque me preocupa muito os cabeça preta do PSDB, né? Que queria ver o circo pegar queria fogo. o circo pegar fogo, exato. Certo. FHC foi O Fernando Henrique precioso ali. Cardoso, Foi. Também concordo. ele disse o Foi seguinte, precioso. que quando ele foi presidente da República, ele chamava PSDB, PFL e o seu partido que eternamente foi poder. Mas, exato, ele construiu a democracia, então... Outra coisa, Narciso, só para lhe ajudar. O PT está aqui no Banco dos Réus, na área econômica. Mas a gente sabe que houve contribuição contra a vontade do deputado João Correia, é bom ressaltar, porque aqui não tem ninguém que seja isento, né? A gente não é. Mas teve do PMDB, do PP e de outros partidos. Astério, contribuíram. Desculpe, mas... Teve participação mas o Michel, direta. o PMDB, por várias vezes preveniu, apontou e tal. Só que nós temos uma presidente que realmente é uma entidade escolhida a dedo. Mas João, porque para quebrar uma Petrobras no Brasil, o cara tem que ser competente. Ela nunca ouviu o PMDB. Deixa eu fazer... Vamos ouvir o Narciso. Aí o Fernando Henrique Cardoso disse, Osmir, que ele no governo, com esses 3 partidos, PSDB, PMDB e PP. Não, com 3 partidos, PSDB, PFL na época e PMDB. Ele compunha a maioria e a partir dali ele montou a base de sustentação política dele e a despeito do PT ter pedido 300 vezes o pedido de impeachment, isso é impeachment, não conseguiu aprovar nenhum. Por quê? Porque tem uma base consolidada. E o Fernando Henrique Cardoso foi muito sincero quando ele disse: hoje, para se compor uma maioria no Congresso Nacional, para aprovar reformas constitucionais, você precisa negociar com 20 partidos. No varejo. Só uma frasezinha. E só negocia a base do toma lá da casa. Perfeito. Fernando Henrique alertou a Dilma sobre isso. Mas falou, esse, não sabe para mim, fazer o rame-rame. É o grande desafio do Michel. Perfeito, mas este pecado mortal e venial, imortal e imortalíssimo, um sacrilégio, não é culpa do Congresso. Este pecado mortal é culpa do Supremo Tribunal Federal que permitiu esse fatiamento indecente e imoral da proliferação dos partidos. A cláusula de barreira. Tá certo? É bom que a gente também coloque as responsabilidades. E aqui tem tudo a ver. Vamos lá, Celestino. Ô, me chame as 2 coisas. Vocês são deputados? Explica. Sabia? Nós somos ex e eles são ainda. Não, a gente fala com a pessoa pelo último título que ela teve. Então, o senhor é deputado, as minhas Não, mas explica esse negócio de ser deputado, esse negócio de maçonaria, tem vereador, deputado estadual? A maçonaria Isso é um goteiro, Rapaz, vamos focar. A maçonaria só digo o seguinte, é um Estado dentro do Estado. Vamos focar. Mas é o seguinte. Vamos focar aqui. Né, meu presidente da Associação Comercial, não é do Acre, de Rio Branco, porque deviam mudar esse nome, porque tem a Associação Comercial do Juruá, tem a Associação Comercial lá de não sei aonde. Verdade, é representada pela Federacre. Isso. Agora, é o seguinte, vamos ver o Acre. Nós estamos com reajuste, praticamente o governo vai congelar o reajuste salarial por 2 anos.
quase certo. Quase todos os estados. Os estados estão quebrando por aí afora. Não é verdade? A crise nacional. Isso que o João colocou, a diminuição, em virtude da crise nacional, a diminuição dos recursos maiores do Estado, que é o FPM e o FPE. Como é que os empresários, notadamente da área comercial, eles estão prevendo 2016 e 2017 e os anos seguintes? A projeção, então, né? Se você pegar, hoje eu falei a respeito, o Estado perdeu em torno de 40% de FPE. Receita. Né? Isso mesmo. Consequentemente, isso afeta todos os segmentos, não tem, porque é aquilo que o João falou, o maior gerador de receita que é o Estado. Então, o Estado perde segmento A, B, C, enfim, de uma forma geral. Assim, quando se fala, eu digo anteriormente que o problema do país é político, e quando houve essa manifestação de mudança, você pode ver que a economia deu uma acalmada já. Tá? Então, é lógico que isso vai demorar 2, 3, 4 anos para recuperar, não tenho dúvida disso, porque o buraco está bastante fundo, não tenho dúvida disso. Mas se a coisa está ruim, mas se ela começa a melhorar, começa a gerar riqueza, entendeu? Que o grande problema hoje, Alcério, é que você tem um dinheiro para investir, você vai pensar 2 vezes antes de tirar aquele dinheiro do bolso para investir. A maioria dos seres humanos é assim que funciona. Então, o que faz a riqueza é justamente a circulação dela. Se todo mundo reter esse dinheiro, acaba faltando para todos os segmentos. Falta para o teu segmento, falta para o meu, falta para todos os segmentos. E também acreditar em políticas de governo, né? Lógico. Regulação. Então, é isso que precisa. Então, a partir do momento que mudar lá em cima, pode ter certeza que ela começa a fluir gera um naturalmente. Clima de otimismo. Eu não tenho dúvida disso. Antes de ouvir o comentário do deputado João Correia, acerca dessa sua posição, que é interessante, aquela expectativa. Inclusive, um pesquisador americano, ele estava dizendo que o brasileiro tem essa tendência de quando a coisa está piorando, isso não vai piorar mais. Né? A tendência é essa. Mas pode haver aí alguma coisa que um Delfim Neto vislumbra e outros também, inclusive o Henrique Meirelles. Mas é porque a gente vai para o intervalo, eu sei que o senhor está coçando a língua. Não, eu queria só dar uma informação, mas tudo bem. Depois do intervalo. Já volta com o deputado. Tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Eu acho que ele colocou corretamente.